Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que tem passado aí de quarentena? Primeira coisa que a gente vai combinar aqui, não desanimar, fica firme aí. Segunda coisa, quem estiver deitado, de pijama e na cama, ajeita essa coluna, arruma uma cadeira para sentar, pega nosso Código Civil pra gente começar. Chama pai, chama mãe, marido, esposa para assistir a aula hoje, para mostrar para eles o tanto que é bom estudar direito e o tanto que é melhor ainda estudar direito civil. Por quê, professora? O que é isso? O que vai ter de bom nessa aula hoje? Hoje a gente vai falar de um monte de assuntos mais polêmicos, que geram aí uma discussão, que tem muita divergência, então vocês vão ver que são assuntos bons da gente discutir com o povo em casa, nessa época de quarentena aí. O que a gente viu até agora? Vamos lembrar. A gente viu que momento que surge a personalidade jurídica, em que momento que extingue a personalidade jurídica, a gente individualizou a pessoa natural, de que forma? Por meio do nome, do estado e do domicílio. Agora, a gente vai entrar no tema de direitos da personalidade. O que é esse direito à personalidade, professora? São os direitos subjetivos que eles têm por objeto os bens e os valores que são essenciais à pessoa humana, seja no aspecto físico, intelectual e moral. Exemplos de direitos da personalidade: direito à vida, direito à honra, à liberdade, direito à imagem, direito ao nome, são todos direitos da personalidade, que são direitos inerentes à pessoa humana, intrínsecos à pessoa humana, que todo mundo tem, aqueles que são direitos inatos são aqueles que a gente nasceu com ele. É o quê? Direito à integridade física, moral, à vida, a gente nasce com ele. Mas tem o direito à personalidade que ele é adquirido. Por exemplo, o direito autoral. É um direito à personalidade, mas que eu só adquiro ele no momento em que eu, por exemplo, tenho uma obra e que eu tenho um direito à proteção dessa minha obra por meio do direito autoral. Então, é um direito da personalidade adquirido. E aí, esses direitos da personalidade, onde que a gente tem ali a maior proteção deles? Na Constituição Federal, na base do nosso ordenamento jurídico. Que artigo, professora? Famoso artigo 5º. Trata sobre essa proteção aos direitos da personalidade. Lá no artigo 5º a gente fala muito sobre esses direitos da personalidade. Então, vocês vão ver que não é somente aqui no Código Civil. No Código Civil tá lá do artigo 11 ao artigo 21, que é o capítulo que trata especificamente sobre direitos da personalidade. Mas eles não são específicos somente aqui no nosso Código Civil, não. Então, Constituição Federal trata sobre direitos da personalidade, não só ela. Todo ordenamento jurídico está ali baseado na proteção a esses direitos da personalidade. Quais são as características desses direitos? Vamos pegar o código? Vamos abrir já o artigo 11, para a gente começar a entender isso aqui. Vamos ler o artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. O que é isso? Entra nas primeiras características. Quais são? Intransmissibilidade e irrenunciabilidade. O que significa? Que, por serem direitos inerentes à pessoa humana, eu não posso transmiti-los para outra pessoa. Eu não posso renunciar esses meus direitos, eu também não posso transmiti-los. Eu não posso transmitir para outra pessoa o meu direito ao meu nome, por exemplo. A minha imagem é um direito meu e que eu vou exercê-lo. Então, os titulares desses direitos da personalidade não podem dispor nem transferir para outra pessoa, certo? Pela lógica, né? Eu não posso transferir para outra pessoa o meu direito à vida, por exemplo. Outra característica, absolutismo. O que é isso? Significa que o direito da personalidade, ele vale para
todo mundo. Todo mundo tem que obedecê-los, tem que respeitá-los. É um efeito erga omnes. E ele tem caráter geral. Vale para todos. Indiscriminavelmente. Que mais? Não limitação. Quando a gente fala aí direitos da personalidade, a gente não tem um rol taxativo. Apesar de aqui no Código Civil a gente ter do artigo 11 ao artigo 21 tratando sobre direitos da personalidade, não é um rol taxativo, a gente não tem uma listinha ali exata de quais são esses direitos. Porque a Constituição trata deles, lá o Código Penal trata deles também. Então, é um rol exemplificativo. A gente está o tempo todo lidando com esses direitos da personalidade. Então, vai além desses que eu citei, de direito à honra, à imagem, ao nome, à liberdade, à vida. O Código Civil mesmo, em outros artigos, trata sobre outros tipos de direito da personalidade. Por exemplo, direito à alimentação, direito ao leite materno, ao meio ambiente ecológico, que mais? Segredo profissional, identidade pessoal, todos esses são exemplos de direitos da personalidade. E lembra que eu sempre falo para vocês que a nossa sociedade está em constante mudança e isso gera efeitos onde? No nosso ordenamento jurídico. Então, a evolução tecnológica, científica, social, acaba gerando efeitos nos nossos direitos da personalidade. Até mesmo essa questão atual aí do coronavírus pode ser que gere muitos efeitos nos nossos direitos da personalidade. Já tem gerado, na verdade, né? E aí, cada vez mais o ordenamento jurídico tem que se adaptar a essas modificações e se adapta aqui também nessa proteção dos direitos da personalidade. Próxima característica, eles são imprescritíveis. Então, eles não se extinguem com o decurso do tempo. Em regra, eu nasci com um direito da personalidade, por exemplo, direito à honra. Eu vou morrer com esse direito à honra, que entra na próxima característica deles, que é a vitaliciedade. Então, a partir do momento aqui, direitos da personalidade, eles são garantidos, inclusive ao nascituro. Lembra lá quando a gente falou sobre o nascituro? Que ele ainda não nasceu. Então, ele não tem personalidade jurídica. Mas o que o artigo 3º fala? Que ele põe a salvo os direitos do nascituro. Então, quais direitos que põe a salvo? Direito da personalidade. Lembra lá? Direito a alimentos, direito à vida. Já são resguardados a partir da concepção desse ser, dessa pessoa. A partir da concepção, a gente já garante esses direitos da personalidade para ele. E se é vitalício, se é na concepção que a gente adquire, em que momento que se extingue esses direitos? Com a morte. Salvo alguns direitos que, inclusive após a morte, a gente resguarda esses direitos para essas pessoas. Por exemplo, direito à honra do morto, à moral, direito à memória do morto, são direitos da personalidade que se mantêm mesmo após a morte. Então, próxima característica deles, empenhorabilidade. Primeiro, o que é a penhora? A penhora é uma venda forçada para garantir ali uma venda forçada determinada pelo juiz para satisfazer um crédito do exequente. Então, se eu tenho uma dívida e aí eu não pago essa dívida, o que o juiz vai determinar? Uma penhora, que é uma venda forçada do meu patrimônio. Mas, se eu não posso renunciar, eu não posso alienar, eu não posso vender meu direito da personalidade, então, consequentemente, ele também não vai ser penhorado. Não pode haver essa venda forçada de um direito da personalidade. Não há possibilidade de vender o meu direito à honra, vender o meu direito ao meu nome. Então, em razão disso, ele é impenhorável. E aí,
também, consequentemente, ele não é sujeito à desapropriação. Não há como eu perder esse meu direito da personalidade. Não há como eu perder o meu direito à vida, por exemplo. Certo, gente? Então, vamos começar a falar quais são esses direitos da personalidade. Então, professora, vamos ler o artigo 13. Primeiro tipo aqui, a gente vai entrar nos pontos aqui desse rol que o Código Civil traz pra gente, mas lembrando que não são só esses direitos da personalidade, a gente tem inúmeros outros. Artigo 13, vamos ler ele primeiro. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único, o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante de forma estabelecida em lei especial. Primeiro, um dos nossos direitos da personalidade é a proteção ao nosso corpo. Qual que é o bem essencial, qual que é o bem supremo aqui que a gente tem? A vida. Então, o Código Civil, o legislador, ele visa proteger a nossa vida. E aí, nesse artigo, ele trata exatamente sobre essa disposição do nosso próprio corpo. Por quê? Se o corpo... Tá, professora, então o corpo é meu corpo. E, em regra, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Por que o Estado vem dar palpite aqui? Se eu posso dispor ou não de uma parte dele, se eu quiser cortar meu braço, por que eu não posso? Por que o artigo 13 fala sobre, ele cria requisitos para essa disposição do meu corpo? Por que o Estado dá palpite aqui? O que vocês acham? Questão patrimonial. Porque se alguém, por livre e espontânea vontade, resolve, por exemplo, amputar o braço, vai gerar efeitos, vai gerar gastos também para o Estado, lá na saúde pública, na previdência. Então, podem gerar inúmeros efeitos aqui jurídicos em razão dessa disposição do próprio corpo. Então, o artigo 13, ele veio regulamentar isso aqui. E entra na parte de transplantes. Lá, como é que vai funcionar o transplante de órgãos, como que pode ser feito, pode pagar, eu posso vender meu rim se eu quiser, que a gente brincar, tal coisa tão caro que eu vou ter que vender o rim. O ordenamento jurídico permite isso? Não permite, a venda não. Então, o artigo 13 trata sobre essa proteção aqui ao nosso bem supremo, que é a vida. Vamos ler aqui outra parte dele? Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Então, eu só posso dispor de partes do meu corpo, por exemplo, se for por determinação médica. Então, a questão de amputação de uma perna, caso seja recomendação médica mesmo que seja feita aquela disposição. Salvo contrário, não pode ser de forma voluntária. Quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, não posso dispor do meu corpo se isso resultar numa diminuição da minha integridade ou contrariar os bons costumes. Certo? Tema polêmico. Cirurgia de transgenitalização. E aí, tá contrariando esse artigo? Tá contrariando o artigo 13? O artigo 13 fala que a gente não pode dispor do nosso corpo salvo recomendação médica e salvo se não houver nenhuma... Não tá prejudicando o nosso organismo. Não tá havendo uma mutilação. Mas se a gente pensar na cirurgia de transexuais, há uma mutilação. Então, e aí, o que vocês acham? Pode, não pode? Pode. É uma exceção, a exceção que a gente está acostumado a ver aqui o tempo todo no direito civil, né? Por que que no caso dos transexuais, apesar de que há uma mutilação do corpo, ainda assim é permitido? Porque aqui a gente está lidando com o direito à personalidade ao próprio corpo,
Mas a gente lida com outros direitos. Direito à dignidade, direito à honra, à intimidade dessas pessoas. Então, essa adequação aí de sexo, a gente visa proteger outros direitos da personalidade de uma pessoa transexual. Isso é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Esse tipo de cirurgia é regulamentada pela medicina no Brasil, então é autorizado. É uma disposição do próprio corpo em que há uma mutilação, mas que é autorizada e que deve ser feita de acordo aqui com a orientação do Conselho Federal de Medicina, certo? Próximo artigo, 14. No artigo 14, o que ele fala? É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Aqui a gente está falando dos transplantes de órgãos, não só transplantes, né? A gente está falando de disposição do corpo depois da morte. O artigo 13 fala em vida. O que eu posso fazer com o meu corpo em vida? E o artigo 14 trata sobre a disposição pós-morte. Primeiro ponto aqui, essa disposição do nosso corpo tem que ser gratuita. O artigo 14 deixa claro que eu não posso vender meus órgãos. Isso é proibido aqui. É gratuito. O que mais? O que a gente precisa constatar? Que há uma morte encefálica. Lembra lá quando a gente falou da morte real? Como que é a constatação da morte real? Por meio da morte encefálica. Então, houve a morte encefálica, a gente vai ali lidar com esse transplante de órgãos. Como que é feito esse transplante de órgãos? Ele está lá regulado pela Lei de Transplantes, Lei 9.434 de 97, e o artigo 9º, ele lida com que tipo de órgão que vai poder ser doado em vida. Em vida, o que eu posso doar? Partes regeneráveis, como o fígado, órgãos duplos, como os rins, então posso doar um rim, ou tecidos, pele, medula óssea. Então, em vida, a gente pode fazer essa doação desses órgãos específicos. Por que eu posso? Porque nesse caso não prejudica o organismo do doador e não há uma mutilação. Agora, após a morte, pode doar tudo ali que haja autorização. E como que vai funcionar com essa questão de doação de órgãos? Em regra, a gente vai respeitar a vontade daquela pessoa do morto, né? A gente vai respeitar a vontade dela. Primeiro, se em vida eu concordei, eu autorizei a minha doação de órgãos, com a minha morte, independente se minha família concorda ou não, ela vai ter que respeitar aquela minha vontade. Quando vocês forem pegar lá a carteira da OAB de vocês, há essa possibilidade de na própria carteira colocar lá se é doador de órgãos ou não. Então lá você já dispõe, coloca sim ou não, ou então pode não declarar nada também. Ninguém é obrigada já de imediato querer declarar alguma coisa a respeito disso. Então, se lá, por exemplo, na minha carteira da OAB tá lá que eu sou doadora de órgãos, com a minha morte, essa minha vontade vai ser respeitada. Agora, se eu coloquei não, independente se minha família concorda ou não com isso, ela vai ter que respeitar essa minha vontade. E aí meus órgãos vão ser doados e podem ser doados ou para fins de transplantes, ou posso doá-los também para questões de pesquisa científica. Então posso doar lá quem é muito inteligente, quer deixar o cérebro aí para uma faculdade pesquisar, fala, não, um cérebro desse sabe demais, vamos deixar aí para a ciência estudá-lo. Que foi o que aconteceu com Einstein.
Ele não queria, ele pediu para ser cremado porque ele não queria que... Porque ele sabia que corria risco de roubarem partes do corpo dele e ele não queria dispor dessas partes, então ele deixou claro que ele queria ser cremado. Mas ainda assim, antes da cremação dele, roubaram o cérebro dele para pesquisa. Nesse caso, foi contra essa última vontade dele, porque ele deixou expressamente claro que ele não queria. Agora, no caso de um jogador de futebol, Bellini, ele faleceu em decorrência do Alzheimer, e aí a família dele doou o cérebro dele para pesquisa, para eles verem quais são os impactos aí do futebol, de traumas constantes na cabeça em relação ao mal de Alzheimer. Quais são as consequências que podem gerar. Então, houve uma doação do cérebro dele para fins científicos. Então, tá. Falei para vocês que se há uma autorização expressa minha em vida para doar, a minha família vai respeitar essa minha vontade expressa. E da mesma forma que se eu deixei claro que eu não quero que doem os meus órgãos, vai ter que ser respeitado também. Agora, e quem não fala nada? Não fala nada, nem pensa sobre isso e não registra nada a respeito disso. Como que a gente vai dispor aqui? Vai poder fazer uma doação ou não? Em regra, não é autorizado. Não é permitida essa disposição aí dos órgãos dessa pessoa. Mas quem que vai decidir se aquela pessoa que morreu não deixou nada expresso? Quem que vai decidir? Cônjuge ou